Ótimo. Boa noite Gente, a todos. esse aí Já é o estou vendo aí Dr. vários Caio. conhecidos. Vários conhecidos, tem ruralinos. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou apresentar para vocês. O Dr. Caio Rodrigues, ele é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele fez mestrado e doutorado em Ciências Veterinárias com foco em Parasitologia Animal, aqui também pela Universidade Federal Rural, e atualmente faz pós-doutorado também pelo Departamento de Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, né, não tinha pessoa melhor para chamar para falar sobre parasitas do que o Dr. Caio. Com você, Caio. Obrigado. Obrigado, Beth, pela apresentação. Mais uma vez eu agradeço o convite. Agradeço também aos amigos presentes, a todo mundo prestigiando a live. E queria ressaltar do projeto que é bastante interessante, né? A divulgação de conhecimento através dessas lives. Então, fico bastante lisonjeado de fazer parte, tá? Muito obrigado pelo convite. De nada. Então, hoje, assim, a gente vai tentar conversar um pouco mais sobre diagnóstico das principais parasitoses gastrointestinais. É um assunto muito extenso, assim, a gente poderia ficar aqui conversando sobre horas, falando de diferentes aspectos. Então, a abordagem que eu quero fazer é mais uma coisa de raciocínio, né? Assim, aplicado mais à área clínica, à área do diagnóstico. Então, assim, onde a gente consegue raciocinar e auxiliar o diagnóstico, no caso, quando é necessário, de um parasitologista, tá? Uhum. Então, vamos lá. Para a gente entender basicamente essa situação, a gente precisa conhecer o conceito de parasito, né? Que é o organismo que ele se alimenta de um outro ser. Então, ele precisa de um outro ser, em algum momento ou 100% da sua vida, para que ele consiga se desenvolver, certo? Seja para abrigo, seja para alimento, seja para se reproduzir. O local que esse parasito vai ser encontrado, ele vai diferenciar a nomenclatura que a gente dá para eles. Então, por exemplo, os parasitos que vão albergar a superfície corporal, de maneira geral, eles são chamados de ectoparasitas. E aqueles que vão adentrar o organismo, endoparasitas, certo? Certo. Uma vez dentro do organismo, ele pode fazer diferentes migrações, escolher diferentes órgãos em função do seu desenvolvimento, certo? Para a gente também entender esse processo, a gente tem que saber a diferença de infecção, infestação e contaminação. Agora, nessa E é bom que epidemia que a muita gente está gente vivendo, confunde, né? pandemia agora, né? É. A gente precisa entender, então, o processo de infecção, infestação e contaminação. Então, quando a gente tem uma infecção, você tem a invasão, primeiramente, do organismo. Então, precisa se invadir, precisa se adentrar esse organismo e ele precisa se estabelecer. Estabelecer, entenda-se, se manter, viver ali, certo? Então, para essa infecção, necessariamente a gente não tem manifestação clínica em alguns casos. Então, às vezes, o animal está infectado, mas ele não apresenta sintoma clínico. A gente, às vezes, pega animais na nossa rotina que estão infectados e não tem sintoma clínico daquela infecção, do parasito em questão, né? A Uhum. infestação está caracterizada pela superfície corporal, que a gente vê, e a contaminação, ela está relacionada a superfícies, a objetos. Então, quando a gente contamina alguma coisa, a gente contamina uma superfície, um ser inanimado, alguma coisa que vai futuramente possibilitar que esse parasita entre em contato com o próximo hospedeiro, certo? Na contaminação, a gente não tem necessariamente a replicação. Então, uma coisa contaminada, você não tem uma proliferação daquele micro-organismo, certo? É. Então, o porquê da gente estudar, então, essas coisas? Assim, por que estudar as doenças parasitárias? A evolução dos seres humanos, né, da espécie que nós somos, ela andou bastante atrelada com a parasitologia. Então, toda vez que o ser humano precisava evoluir, a espécie humana precisava evoluir, os parasitas precisavam se adaptar às condições, para que eles extraíssem o que precisavam, mas, ao mesmo tempo, se mantivessem ali vivos junto com a classe, certo? No entanto, assim, as pessoas, às vezes, quando a gente estuda parasito na universidade, a gente fica naquela coisa, é muito decoreba, é muita memorização. Porque a gente tem uma ideia de que a parasito ela é estática, né? Ela está acontecendo só daquela forma, vai ser sempre assim, para o resto da vida assim, né? Então, decore que o ciclo é assim, sai daqui, entra ali e vai para lá. E, na verdade, a parasitologia, ela não é estática, assim, ela não é parada, ela é dinâmica. A gente sabe que hoje em dia os ciclos estão dessa forma. No entanto, a gente não sabe na evolução
se isso vai ser assim. Então, as próximas gerações, quando estudarem isso, talvez a gente não vai aprender da mesma forma, porque os parasitas também vão se adaptar, né? Estão em constante evolução. A gente tem algumas coisas que favorecem isso. Então, por exemplo, um parasito que ele tem uma diversidade de hospedeiros. Então, ele consegue parasitar mais de um hospedeiro. Ele não é uma espécie específico. Ou ele tem diferentes hospedeiros em momentos diferentes do seu ciclo, né? Um ciclo heteroxeno. Isso também é uma característica de evolução, né? Você tem essa capacidade de se desenvolver em diferentes fontes, né, em diferentes hospedeiros. Com isso, ele consegue permanecer aí na natureza por mais tempo, certo? Evolutivamente, um parasita que é restrito a uma espécie, ele pode se extinguir mais fácil do que um parasita que consegue se adaptar em outras, né, em diferentes espécies. Uma capacidade também que ele tem é de diminuir o metabolismo. A gente tem um negócio chamado hipobiose, que é um fenômeno biológico, que ele reduz o metabolismo e fica ali em latência, né, meio que quietinho, se adaptando às situações. Então, por exemplo, não está favorável agora para poder continuar o meu ciclo, eu fico aqui em latência. Quando eu conseguir condições favoráveis, eu retorno o meu metabolismo e continuo, assim, o meu desenvolvimento. Além disso, a gente também tem os locais de parasitismo. Então, dependendo do tipo de órgão que parasita, se o ciclo é curto ou rápido, tudo isso vai influenciar no nosso diagnóstico, no tratamento futuramente. Então, assim, às vezes a gente quer diagnosticar, mas você não entende a biologia do parasita que você está procurando. Então, tudo isso precisa ser bem pensado antes da gente estabelecer um protocolo, certo? Certo. Seguindo, então, por que a gente estuda essas parasitoses para pequenos animais, né? Cães e gatos? Qual que é a grande importância disso, né? Que tem uma... Exatamente, né? Primeiramente, assim, os parasitos, eles tentam manter o organismo sempre numa condição tranquila para sobreviverem. Mas, por vezes, eles desequilibram a homeostase do organismo. Então, você vai ter sintomas clínicos, né? Onde a gente vê que o animal demonstra algum tipo de característica, a gente vê algum tipo de alteração que nos sugere que está acontecendo alguma coisa, né? Então, primeiramente, o parasito ele tem essa capacidade de alterar o estado clínico do paciente, né? Só por aí a gente já consegue pensar o seguinte: um parasito que consegue alterar o estado clínico, ele pode diminuir a absorção de nutriente, ele pode causar hemorragia, ele pode causar obstrução, ele pode causar ruptura intestinal. Então, várias coisas podem acontecer só da presença daquele parasito ali na região, tá? Além disso, ele pode predispor a infecções secundárias. Então, por exemplo, a presença de um euminto ou a presença de um coccídio, ele pode, por exemplo, favorecer a colonização de micro-organismos secundários. Então, bactérias, então você pode ter uma septicemia em função dessa evolução, tá? E não mais importante, mas também bastante importante, a maioria desses parasitos, eles têm caráter zoonótico. Então, a gente tem, em algum momento da nossa vida, a gente pode ser acometido por alguma dessas parasitoses. E aí, isso é bastante importante, né? Porque aí é onde a gente tem que ter um cuidado maior para entender bem esse ciclo e nos prevenir e prevenir os animais, certo? Aí a gente sempre pensa o seguinte: ah, tá, mas vamos controlar. Como controlar, né? Se falou de parasita, sempre assim, qual é o medicamento, o que a gente faz para controlar? Então, na minha cabeça sempre vem assim, qual é o parasiticida ideal? Qual é o medicamento ideal que a gente tem? Não existe. Esse negócio de o medicamento ideal, a técnica ideal, isso é uma ilusão. O que a gente tem, assim, são medicamentos que eles ajudam por um lado, mas ao mesmo tempo eles podem trazer consequências, ou eles abrem precedente para outros organismos. Então, assim, não existe a fórmula perfeita. Mas a fórmula perfeita seria uma molécula que fosse estável, ou seja, que ela não causa danos ao nosso organismo, baixa citotoxicidade, que ela se mantivesse estável ali no nosso metabolismo, que ela conseguisse abranger todos os estágios dos parasitas que a gente busca, então, ovo, larva, adulto, por exemplo, no caso dos eumintos. Um amplo aspecto, então, assim, pegar diferentes espécies, isso a gente vê em muitos produtos comerciais que eles têm amplo aspecto, né? Eles conseguem controlar várias espécies. E, principalmente, a relação com o custo, né? Assim, o baixo custo. A gente sempre procura uma coisa que seja fácil de administração. Então, sei lá, por exemplo, para gatos. A gente sempre tem uma dificuldade em administrar medicação para gato, né? É sempre um processo administrar medicamento para gato.
Então tem essa situação que seja em dose única e ao mesmo tempo baixo custo. A gente não consegue, às vezes, agrupar todas essas características em uma molécula só, né? Ela não consegue responder dessa forma. Então o nosso senso clínico, ele tem que vir acima de tudo isso, para a gente acompanhar as parasitoses. O que a gente vê na rotina, e às vezes os residentes do hospital vão até concordar comigo de parasito, a rotina, às vezes, faz com que o exame parasitológico ele vá sendo deixado de lado, né? Tudo é tão corrido, tudo é tão rápido, que, assim, solicitar um exame coproparasitológico, às vezes, não é importante, né? Não é importante na mente do clínico, porque ele tem tanta coisa mais importante para pesquisar, só que aí, às vezes, isso retorna na vida do clínico como um caráter excludente. O que eu tô querendo dizer? Porque e quando a gente solicita um exame desse, né? O certo era que a gente fizesse isso com uma certa periodicidade. Assim como, sei lá, é indicado você fazer um acompanhamento hematológico de um paciente, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Por que também não ocuparia um exame coproparasitológico, né? E às vezes isso é deixado de lado, né? É uma coisa que as técnicas estão aí à disposição. E você vê que isso é deixado um pouco esquecido, né? Um pouco marginalizado. E a gente teria humano faz, né? A gente faz, quando vai no médico, o exame, o médico pede. Deveria, né? Isso. Até assim, a gente deveria fazer com mais frequência, né? Até porque assim, os próprios médicos também, às vezes, assim, eles esquecem um pouco de solicitar esse tipo de exame, né? Mas é ideal que a gente tenha uma frequência de acompanhamento, certo? Que a gente não tem isso na medicina veterinária. Infelizmente, isso não é uma rotina na clínica, né? A gente precisava também monitorar os grupos mais suscetíveis. Então, sei lá, os animais jovens, os animais idosos, ter atenção com cadelas gestantes, cadelas lactantes, porque são os grupos de risco que a gente tem, né? Então, a gente consegue observar nessa situação que, às vezes, esses grupos também não são monitorados. Então, vai tudo passando, né? Tanta coisa mais importante na mente de quem está conduzindo a consulta clínica que isso vai sendo deixado de lado. Né? A realidade é que isso sempre vem assim no momento crítico. Então, às vezes, um exame parasitológico, ele nunca é solicitado de rotina, ele é solicitado quando você já está excluindo causas e aí você quer confirmar uma suspeita, né? Ou, às vezes, a parasitose, ela cruza com o teu caminho como uma possível causa clínica do que você está observando e aí você vai solicitar um exame, né? Isso não é muito legal. As técnicas, assim, a gente tem técnicas disponíveis, no entanto, elas vão variar, né? Assim, como eu disse, não tem a técnica perfeita. Algumas coisas vão abranger alguns tipos de eumintos ou alguns tipos de ovos, outras técnicas vão abranger outros tipos, então a gente, na verdade, tem que consorciar conhecimentos, né? A detecção do parasito, ele vai variar em função da sazonalidade, então, dependendo de quanto do clima que a gente tem, da frequência com que ele tem durante o ano, tem parasitos que ocorrem em determinadas épocas do ano em maior frequência. O estado nutricional desse paciente, então você, por exemplo, acompanhando esse animal, o estado nutricional dele, ele pode te dar algum tipo de resposta em função a essa parasitose. E o estresse do animal, o quadro clínico que ele apresenta, então, por exemplo, animais estressados, eles tendem a ter a proliferação de parasitos maior, competitividade, então co-infecções, é muito comum a gente ter co-infecções, então assim, mais de um parasito coabitando no mesmo espaço e aí tendo que, entre aspas, competir para poder se manterem ali todos estáveis, né, crescendo de forma adequada, né? Então, falando um pouco da manipulação desse material, né, para a gente poder analisar, a gente primeiramente tem que ter noção das normas de biossegurança. O que seria isso? Às vezes a gente vai manipular esse tipo de material e esquece do básico, que é usar luvas, né, de proteção, luvas de látex, paramentar, então usar jaleco para você poder manipular essas amostras, o uso de óculos de proteção. Então, mas é um cuidado excessivo. Não, não é um cuidado excessivo. A gente está lidando com material fecal que você não está procurando só o seu ovo, né? Ou só o seu parasita, por exemplo. Você tem um material que pode ter diferentes agentes. Então, aquilo quando entra em contato com você, você pode estar exposto, por exemplo, a outras doenças, né? Então,
proteção com uso de óculos de proteção, evitar comer, beber quando está manipulando esse tipo de coisa. Uma consideração importante é o uso de lentes de contato. Quando passei os 6 meses no Canadá, eu tinha esquecido os meus óculos. Eu uso óculos, né? Esqueci aqui no Brasil. E aí eu tinha lente de contato lá e eu usava lente de contato no laboratório. Quando o meu chefe descobriu que eu usava lente de contato, ele quase infartou, assim. Ele, pelo amor de Deus, tira a lente de contato. Você não pode ficar usando isso aqui, você está manipulando amostras. E aí, depois eu fui ver o porquê, e realmente, porque assim, você tem um contato direto com o seu olho, né? E acaba que uma hora ou outra você encosta no olho, coça o olho, e aquilo ali é uma película que fica na frente do teu olho, protegendo o seu olho, por exemplo, de trocas gasosas. Então você não tem contato direto com a superfície e ao mesmo tempo você pode talvez inocular alguma coisa no seu olho. Então o uso de lente de contato lá não era aconselhado. Ele preferia que eu usasse o óculos e um óculos de proteção por cima do que usar lente de contato, sabe? Então coisas que a gente às vezes vai passando na nossa rotina, né? Preparar os reagentes todos antes da técnica. Às vezes a gente tem essa mania de vamos fazer a técnica. E aí você não prepara todos os reagentes, né? Não deixa tudo preparado. Aí no meio da técnica, precisa fazer alguma coisa. Mas cadê a solução tal? Não está preparada. E aí você já perdeu todo um processamento, né? Então ter certeza de que tudo está certinho até o final e preparar mesmo essa superfície de trabalho. Então descontaminar o ambiente, numa área limpa, né? Para poder fazer isso. Em relação à coleta, a gente tem algumas coisas importantes. Principalmente aonde condicionar, né? Eu acho que é o que a galera tem mais dúvida, inclusive, né? Porque tem muitos clínicos que assistem a gente, né? Então, não só patologista clínico ou parasitologista, tem muito clínico e aí fica na dúvida, né? Como é que eu coleto, como é que eu acondiciono, como é que eu transporto essa amostra? Exatamente, assim, né? A principal dúvida eu acho que é essa, né? Relacionada a como coletar, né, o material. Então, primeiramente, assim, a gente precisa ter o recipiente adequado. Então, assim, o que a gente tem que ter? Um pote de plástico apropriado. A gente tem hoje em dia comerciais, potes de plástico próprios para você fazer coleta desse material com tampa hermética. Não tenho. Posso ser um pote de vidro? Desde que ele esteja higienizado, limpo e ele tenha uma tampa hermética, pode ser coletado no pote, tá? Só que o principal é que a gente mantenha esse material refrigerado. Então, assim, acabei de coletar, não vou levar para o laboratório na sequência, esse laboratório não é próximo, ele vai passar por um transporte, eu preciso acondicionar isso, ou em geladeira, ou em gelo. A amostra precisa estar condicionada nessa situação. Eu tenho um caso engraçado que a gente às vezes faz umas coletas a campo, principalmente para grandes animais, a gente usa muito aqueles sacos plásticos, né, de supermercado, que é prático, você consegue levar grandes quantidades e também você identifica as amostras. E a gente sempre usou a identificação com caneta permanente, essas canetas que a gente escreve para poder marcar exatamente. E aí essas canetas, elas são maravilhosas, mas de vez em quando você coloca ela na geladeira e as coisas acontecem, elas se apagam. Então a gente já perdeu dado de amostra por identificar isso com caneta só, né? Assim, não produzir uma etiqueta, colar aquilo ali bem identificado. A identificação da amostra ela é muito importante. Assim, vocês do laboratório sabem o quanto é importante chegar uma amostra bem identificada, uma requisição bem preenchida. Então, com informações de nome, idade, sexo, o tutor responsável, o local que você coletou e as características clínicas do animal naquele momento. Então ele estava com diarreia, ele estava com fezes amolecidas. Informar essas características principais que a gente vê, que às vezes vão passando desapercebidas. E uma característica também... Inclusive até sinais não só relacionados ao gastrointestinal, né, que às vezes esquece, mas você botar que o animal está com uma tosse, né? Isso exatamente. Ou, por exemplo, assim, a presença de pulgas. Aquilo ali vai te ajudar no teu diagnóstico, né? É uma observação no geral, sabe? E uma coisa que até o João comentou na live passada, que às vezes os clínicos eles gostam de desafiar os patologistas, os parasitologistas, então eles omitem informação, né? Então, por exemplo, o uso de medicamento. Tá fazendo uso de um medicamento que é um coccidiostático. Precisa ser informado, porque às vezes você está ali procurando e pensa, não está aparecendo por quê, o que aconteceu, teu animal tem clínica, tudo que está acontecendo dessa forma,
E aí você simplesmente esquece de informar que o animal está em tratamento. Uhum. Então isso para a gente é importante, né? Porque você vai modular essa eliminação dos parasitas, né? Sim. Mais o que? Daqui. Ah, tá. Já falei do frasco e sempre enviar para o laboratório o mais rápido possível. Então, assim, tem essa amostra à disposição, encaminho logo para o laboratório. Não posso, vou conservá-la sob refrigeração. Quanto tempo? Vamos lá. O mais rápido possível, tá? A gente vê na literatura aí a indicação de até 48 horas. Na prática, às vezes passa esse tempo. Às vezes, quando a gente tem muitos experimentos, a gente faz muitas coisas, a gente tem amostra que passa desse tempo de processamento, tá? Sob refrigeração. Mas pode comprometer os seus resultados, a qualidade da técnica. Então, o ideal é até 48 horas. Mantido em refrigeração e processar essas amostras assim que possível, tá? Por que a gente precisa refrigerar? Assim, você tem uma ideia do que a refrigeração faz? O que ela promove para a amostra? Ah, de parasita não sei não, eu só sei de sangue. Não, mas a ideia é mais ou menos parecida. Assim, a gente inibe o crescimento de contaminantes. Então a gente pode ter, sei lá, por exemplo, o crescimento de leveduras, de bactérias, de outros fungos que estão presentes ali nas fezes, que eles vão crescer, vão se desenvolver, e aí pode comprometer a sua visualização. Às vezes, quando você está, por exemplo, isso acontece muito para grandes animais, você às vezes está fazendo a pesquisa de um determinado parasito e aí essas fezes ficam no ambiente, às vezes aquele ovo que tinha larva pode eclodir. E aí você tem a larva que eclodiu daquele ovo e o seu diagnóstico vai ser completamente diferente. Você aplica uma técnica para procurar ovos, por exemplo, você não vai ter tantos ovos disponíveis, porque já ocorreu a eclosão das larvas, certo? Então, assim, tudo isso precisa ser pensado quando a gente vai manipular esse tipo de material, tá? Ah, não tem refrigeração, minha situação aqui, minha clínica não tem como fazer. Posso usar líquido conservante? Pode. Existem alguns líquidos conservantes que a gente pode colocar e armazenar esse tipo de material, tá? O mais usado até na medicina humana é o MIF, que ele é o mertiolato iodo formaldeído. É uma composição. Na verdade, hoje em dia, essa formulação do MIF ela já está modificada, né? Não é isso mesmo, mas é uma formulação à base de formol que consegue conservar ali essas amostras, tá? Ele é bastante importante porque a gente precisa manter a proporção de líquido para a quantidade de fezes. Então, assim, não é encher o pote e deixar ali a quantidade de líquido e não colocar só um pouquinho e ficar sobrando líquido. A proporção é mais ou menos de 1:3. Então, a cada uma parte do material, até 3 partes do líquido, né? Então, você tem ali, literalmente, o material sendo recoberto por esse líquido todo. Às vezes, a gente recebe material que ele está totalmente ali e o MIF, ele não foi incorporado na amostra, né? Porque a quantidade era demais. Então, Os mandou-se demais, histopatologistas né? sofrem isso com o formal, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem um tempo de vida, né? Esse MIF, mais ou menos, ele dura até uns 5, 6 dias. Então a gente tem um tempo curto ali para poder manipular. No entanto, te possibilita não ter que conservar isso refrigerado. Tem os seus pontos positivos, mas também tem a limitação, né? Ele também tem iodo na formulação, então ajuda a você visualizar algumas estruturas. Então, por exemplo, para você poder fazer um certo contraste com determinados ovos, ou cistos, né? Você facilita algumas visualizações com a presença de iodo ali na formulação, tá? A gente tem alternativas, como o formaldeído 5% também é bastante usado. Tem alguns líquidos que são mais na medicina humana, que eles aplicam. A gente tem SAF e PAF, que são a base de acetato de sódio e de fenol. O fenol é um material extremamente tóxico, hoje em dia já não é mais tão utilizado porque a gente tem um problema com descarte de fenol, né? Então a gente sempre tenta procurar o uso de moléculas mais que não causem tanto dano ao meio ambiente, né? Então sempre procurando utilizar meios que não agridam tanto a saúde humana, animal e o meio ambiente, tá? Nunca congelar. As pessoas assim, eu vou colocar no congelador. Nunca faça isso. Quando você congela, você induz a formação de cristais, né? E aí esses cristais, eles podem alterar as estruturas. Então, por exemplo, a gente pode perder a característica dos ovos,
Uhum. Alguns cistos também você pode ter alteração de morfologia. Então, nunca congelar a amostra. Ah, congelou, mas está descartada? Não, você pode fazer outros tipos de diagnóstico. Ah, talvez fazer um diagnóstico molecular, alguma coisa específica nessa área, mas para o diagnóstico que a gente faz com as técnicas, fica um pouco comprometido uma amostra congelada, Uhum. tá? O volume sempre mais ou menos aí, a gente empiricamente diz assim, 10 vezes o que a gente precisa. Então, sei lá, tem técnicas que utilizam 2 gramas de fezes, 4 gramas de fezes, em torno de 20 a 30 gramas, é uma quantidade razoável. Por quê? A gente consegue ter, para poder repetir, caso seja necessário, aplicar uma nova técnica e a gente ter um resultado fidedigno, né? Mais garantido. Às vezes a gente tem uma quantidade ínfima, que aí você não consegue, ou só consegue aplicar a técnica uma vez só. E se tem qualquer intercorrência no meio do processo, perdeu-se a amostra. Então, uma quantidade aí de 20 a 30 gramas é aceitável pra gente. Não precisa mandar também 1 quilo. Às vezes, para grandes animais, às vezes as pessoas pegam, assim, sacos imensos, sabe? Não tem necessidade disso tudo, tá? Essa coleta, de preferência, ela teria que ser feita pela ampola retal, para você coletar diretamente no animal. Só que para animais muito pequenos, isso é uma prática meio inviável, é extremamente estressante. Então, o que você pode fazer é utilizar, às vezes, por exemplo, um papel. Então, o animal está defecando naquele momento, você coleta aquelas fezes, logo transporta para o pote de acondicionamento, ou se você conseguir observar o animal fazendo naquele momento, coletar já diretamente no recipiente, tá? Mas nunca pegar as fezes do solo, aquelas fezes que ficaram ali bastante tempo, já defecou um tempo e você vai analisar aquele material, porque você pode ter contaminações ambientais. Então, sei lá, às vezes a gente tem parasitas de vida livre. Vamos supor que seja num gramado. A gente tem ali os parasitas de vida livre que eles podem adentrar a sua amostra. E aí o seu resultado pode ficar alterado por causa disso. Então, sempre uma amostra fresca e de preferência coletada do animal, tá? Então, falando das técnicas, assim, o que a gente disse basicamente, não tem a técnica perfeita, né? Tem a técnica adequada. A gente tem uma técnica que se adequa para um tipo de ovo, por exemplo, e se adequa menos para um outro tipo, certo? O que modula essa escolha, a gente tem que saber o que está procurando. Porque às vezes você está meio que assim, perdido, não sabe o que vai achar, e aí vai fazendo várias coisas sem saber o que você está procurando. Então tem que ter noção do organismo que eu estou procurando. Ó, estou procurando, por exemplo, um ancilóstomo. Então eu sei que é um ovo leve, eu preciso aplicar uma técnica que eu consiga fazer esse ovo flutuar. Porque ele é um ovo leve. Ah, mas eu estou procurando um ovo de um trematóide, sei lá, estou procurando um platinossomo. Essa técnica talvez não seja eficiente, certo? Então tudo isso tem que ter na nossa cabeça o que você está procurando primeiramente antes de aplicar a técnica, tá? Precisa saber, eu estou procurando ovo, um ovo leve, pesado, um trofozoíta, uma larva. Então tudo isso precisa se saber antes para poder escolher as técnicas. Então a gente tem a primeira técnica que é a observação direta em lâmina. Algumas pessoas às vezes aplicam essa técnica em consultório, tem muito clínico que faz isso. Sim. Então você pode coletar um pouquinho do material até da ampola retal com o uso de uma sonda e despejar esse material em lâmina e fazer a observação. O ideal é que esse material seja levemente dissolvido, então com uma solução salina, para que você consiga espalhar bem o material e fazer uma visualização direta, tá? É uma técnica que te ajuda, mas ela não é das mais elucidadoras. Por exemplo, a gente quando está procurando, sei lá, trofozoito de giardia, vai te ajudar a achar. Vai ser muito mais fácil do que passar por um processamento, né? Você faz um esfregaço ali daquelas fezes e consegue observar diretamente. Só que, para outros tipos de ovos, por exemplo, a gente fica um pouco limitado, porque você está pegando uma pequena amostra e você não está fazendo um processamento, você não está concentrando, né? As maioria das técnicas que a gente faz, a gente tenta concentrar para aumentar a chance de achar. Né? Ali você está vendo tudo de uma vez. Então você vai ver, sei lá, debris celular, areia, fibras. Então tudo vem junto ali com aquele material. Então você precisa ter um olho bastante treinado para conseguir olhar, varrer a lâmina em todos os campos e conseguir achar o seu parasito de interesse, tá? Essa solução salina, ela tem uma vantagem que ela não distorce o parasita. Então, quando você coloca ali, você não promove um desbalanço, né, na osmolaridade das células. Então, o parasita permanece exatamente igual ali como ele é, né? Você consegue ver diretamente.
No entanto, às vezes, sei lá, aplicando um pouquinho de Lugol facilita a visualização, mas eles não estão corados. Então você precisa ter um olho treinado para saber o que você está procurando, tá? Existem também os métodos, assim, para não ficar uma coisa maçante como se fosse, porque aqui ninguém é parasitologista, mas assim, vocês entendam os processos, né? Às vezes tem Tem vários nomes. aí, ó. Exatamente. Mas assim, tem muitos nomes de técnicas, né? A gente tem técnicas e geralmente as pessoas conhecem muito pelos nomes, né? Das pessoas que desenvolveram, né? Que fizeram os protocolos, né? Uhum. Mas o que eu quero falar aqui é que se entenda o processo. Então, primeiramente, a gente pode analisar diretamente em lâmina. Funciona muito para diarreia, né? Essas diarreias levemente mucoides. Se tiver um pouco de gordura nessa diarreia, vai ficar difícil você analisar, né? A gente tem os métodos que eles utilizam da flutuação. Então, o que que acontece? Na verdade, ali a gente tem uma propriedade física. A gente usa uma solução saturada, que essa solução saturada vai promover a separação em fases, né? A coisa que for mais saturada vai ficar na parte inferior e o que for menos saturado, o que tiver uma densidade menor, vai subir, né? Uhum. As coisas que têm uma densidade maior vão descer. Então, a gente usa essa solução saturada justamente para separar em fases, né? A gente conseguir separar as estruturas que a gente deseja visualizar. Então, por exemplo, dentro desses métodos de flutuação, a gente tem soluções saturadas, por exemplo, à base de sal e cloreto de sódio, tem a base de açúcar. A gente tem alguns outros sais, como o sulfato de zinco, que também é indicado. E aí, assim, você me pergunta, quando usar cada uma e por quê? Qual é a vantagem e qual é a limitação de cada uma? Isso tem muito a ver com o que você está procurando. Esses processos somente de flutuação, eles tendem a separar os ovos leves. Então, as estruturas que são leves, né? Ovos, alguns oocistos, eles tendem a subir, a flutuar, por causa da densidade. Então, por exemplo, a solução saturada de sal, ela tem vantagens, porque, por exemplo, ela é barata, né? Você consegue elaborar isso com uma certa facilidade, o preço do produto é relativamente barato. No entanto, assim, se você for utilizar isso em equipamentos, você pode induzir corrosão. Então, sei lá, você usando isso com um microscópio por muito tempo, uma solução saturada de sal, você pode corroer o microscópio, danificar as lentes. Então, assim, tem que ser pensado, às vezes, ó, vale a pena usar esse tipo de técnica em relação a outra? No mesmo princípio, a gente tem a solução saturada de açúcar, né? Que ela é preparada com açúcar, ela é uma solução concentrada e ela tem uma densidade maior do que o dos ovos. Como é que a gente prepara isso? Não é só simplesmente misturar água e açúcar, né? A gente precisa conferir essa densidade com um densímetro, né? Então a gente faz isso no laboratório, a gente prepara essa solução com um densímetro e a gente vai monitorando a solução. O que a gente vê, às vezes as pessoas preparam a solução saturada de açúcar, colocam na geladeira para poder preservar e esquecem de avaliar a densidade da solução. Então, sei lá, daqui a um tempo você vai fazer os testes e não está separando, você não consegue encontrar os ovos, ou está encontrando menos. Por que isso está acontecendo? Às vezes a solução ela não está na densidade adequada, que precisa ser para poder separar o ovo, por exemplo, da solução, né? Para fazer ele flutuar. Então, isso tem que ser monitorado. De tempos em tempos a gente tem que acompanhar, a densidade da solução, tá? A gente pode associar, então, esse processo de flutuação com uma técnica de centrifugação. Então, por exemplo, a gente pode usar uma solução saturada que vai fazer flutuar esse material, mas a gente pode forçar o sedimento a descer, usando a centrifugação. Então, a força vai fazer o que é sedimento descer e o que é leve flutuar. Tá? Alguns lugares, assim, eu estava até conversando com uma menina do Sul que ficou no nosso laboratório, eles realizam essa técnica direto no tubo Falcon. Eles têm aqueles tubos Falcon, eles preenchem o material misturado com a solução e eles colocam uma lamínula ou uma lâmina já em cima desse Falcon para centrifugar. Tá? Eu, particularmente, eu nunca vi isso. Todas as vezes que a gente fez ou faz, a gente centrifuga e a gente retira o material da superfície, né? E a gente analisa, transfere esse material para uma próxima lâmina e a gente faz a análise direto na lâmina. A Natália está perguntando aqui qual que é a densidade ideal
para na questão do sal, do açúcar, né? Acredito eu. Sim, então, essa densidade ela tem que variar assim, dentre 1,18, 1,22, porque a densidade dos ovos, desses ovos leves, é abaixo disso, né? Então, soluções que estejam acima disso, elas vão manter essa proporção de separação de fases. Então, quando você, sei lá, testou e viu que a densidade está muito próxima, sei lá, tá 1,14, tá 1,09. Talvez você não vai conseguir separar esses ovos com tanta facilidade. Então, talvez tenha que acrescentar mais açúcar, por exemplo, na solução saturada de açúcar. Isso tem que ser monitorado de tempos em tempos, tá? Beleza. Existem alguns testes comerciais disso. Então tem, sei lá, o Mini Flotac, que isso já é pronto. Você compra, ele dispensa essa fase da centrifugação e ele consegue separar com mais facilidade, né? Ele usa formalina na constituição do teste. Ele te permite você ler essa amostra em 15 minutos. No entanto, isso tem um poder aquisitivo. Então, sei lá, eu ainda sou da formação antiga que a gente aprende a fazer tudo, né? A gente brinca que a gente é da escola da professora Lourdes, que a gente aprendia todas as receitas. Então, a gente tem um caderninho de receita de todas as coisas, né? Então, você precisa saber, porque, por exemplo, esses testes comerciais, eles utilizam essas técnicas, né? Essas propriedades. No entanto, sei lá, às vezes a pessoa fica tão viciada em fazer aquilo que ela não entende a mecânica do teste. Sei lá, é igual você fazer sempre um 4DX e não entender o que está acontecendo ali dentro, né? Para você ter um resultado positivo ou negativo. Certo? A gente também tem algumas técnicas relacionadas à sedimentação. Essas técnicas, elas também são qualitativas. Então, a gente deixa o material sedimentar, geralmente é feito com água, o material sedimenta e a gente precisa... a gente só coleta esse material do sedimento e analisa. Como sedimenta tudo, a gente às vezes vai ter dificuldade em identificar, porque você vai ter, sei lá, às vezes fibras, você vai ter, sei lá, pólen, dependendo do material. Então, dificulta uma certa visualização. No entanto, se você sabe o que você está procurando, é mais fácil, tá? A gente tem a sedimentação também por centrifugação. Então, às vezes, você pode usar, sei lá, a mistura de formol éter. O éter hoje em dia já não é tão mais usado, mas tem acetato de etila também, que a gente mistura e a gente consegue separar com mais facilidade. Então, sei lá, se tem gordura, se tem muita sujidade, quando você centrifuga essa amostra, você consegue separar isso com mais facilidade, para você ir já diretamente na busca dos ovos de interesse, tá? Para o cisto, sempre é muito complicado a gente, assim, quando a gente tem que identificar. Primeiro porque já é difícil de visualizar, assim, nem todo mundo tem treino para poder achar, é uma coisa mais complexa, né? E a maioria deles, às vezes, a gente acha que eles não estão esporulados. Então já dificulta você conseguir identificar, ó, pode ser tal, pode não ser tal, né? Em laboratório, a gente induz, às vezes, para pesquisa principalmente, né? A gente induz a esporulação com dicromato de potássio. Sim, Então a gente coloca esse material ali, ele fica em 48 horas em submersão e a gente induz a esporulação para a gente conseguir detectar quantos esporozoítos tem, quantos porocistos com esporozoítas tem, para poder separar de um do outro, tá? No caso de Cryptosporidium, é bastante importante que a gente consegue detectar através de coloração. Como o Cryptosporidium é bem pequeno, a gente, às vezes, aplicando a técnica de coloração, a gente consegue evidenciar. Então, a coloração de Ziehl-Neelsen, por exemplo, que ela é uma coloração avermelhada, ela consegue evidenciar o Cryptosporidium em relação aos outros constituintes ali, né, que estão presentes. Então, ele cora o meio mais ou menos de azul, meio esverdeado, e você vai ter ali os destaques do Cryptosporidium corado meio em rosa, né, vermelho rosáceo. Tá? Então essas, Beth, são as técnicas assim principais que a gente precisa entender e a escolha disso está muito relacionado com o que você está pesquisando. Então precisa se saber primeiro o que eu estou procurando para saber qual é a técnica adequada, né? Qual é o diagnóstico que eu tenho que tomar, qual o caminho a gente tem que conduzir, tá? Eu espero que essa primeira introdução aí tenha elucidado algumas dúvidas. Tá? E aí a gente tem umas perguntas, né? Temos. Eu lembro que tinha umas perguntas, não era? A gente coloca umas perguntas aqui antes quando a gente fala qual vai ser a live da semana, a gente já abre para perguntas dos internautas.
E aí eles já mandaram várias perguntas pra gente, então eu já tenho aqui. Então, gente, o que é muito legal de ver, de entender aqui com a palestra do Caio, maravilhosa, é o quanto é importante, tá vendo? Vocês, se você é clínico, você colocar lá qual que é a sua suspeita, quais os sintomas daquele animal, para que o parasitologista ou o patologista clínico que faça esse exame consiga definir qual a melhor técnica para ele descobrir a sua suspeita, né? Então, coloca essa cabeça, gente. Agora eu vou fazer as perguntas aqui que mandaram pra gente. As primeiras você já até respondeu aí, mas enfim, vou fazer porque senão vão me mandar mensagem que eu não fiz. Como devem ser encaminhadas as amostras destinadas à pesquisa desses parasitas, né? Se pode ser com conservante ou não, ou normal, né? Sim, então. O ideal é que você encaminhe nos potes plásticos, né? Os potes plásticos devidamente identificados, com tampa hermética. O saco plástico pode ser indicado também, mas assim, tendo os potes plásticos, é melhor que você mande nos potes plásticos ou um pote de vidro, né? Que tenha tampa, geralmente fechado, para não ter contato com o ambiente, mas um saco plástico devidamente identificado, lacrado, para amostras que vão ser manipuladas na sequência, tudo bem, não tem problema, tá? O ideal é que isso seja mantido refrigerado, como a gente já falou, até 48 horas, para ser processado em laboratório o material. Não tendo, então lanço mão de usar os líquidos conservantes. E aí, no caso, o MIF é o mais utilizado, né? Tá. Perguntaram aqui também as técnicas mais utilizadas para detecção de ovos, se existe alguma mais sensível. Você explicou. E tem uma aqui mais específica, né? Pedindo para falar um pouco sobre o diagnóstico de Dipylidium canino e métodos de profilaxia. Sim. Então, primeiro assim, vamos falar de Dipylidium, para a gente entender. Precisa entender o ciclo desse parasita, né? Então, ele precisa de um hospedeiro intermediário, que no caso são as pulgas, que Cefálides, do gênero Cefálides, ou os piolhos do gênero Tricodex. Esses hospedeiros intermediários, eles vão ter a forma lavar, que é o cisticercoide, uma vez que o hospedeiro definitivo ele ingere esses hospedeiros intermediários com as formas larvares, você vai ter, então, o desenvolvimento das tênias, né? No caso, você vai desenvolver Dipylidium, então o Dipylidium vai ser desenvolvido ali, a forma adulta vai ser desenvolvida no intestino, tá? O que a gente precisa saber? O diagnóstico, ele pode ser feito tanto visual, então, por exemplo, coletei a amostra de fezes, eu consegui identificar as proglotes. Geralmente elas têm uma coloração esbranquiçada, tem um formatinho parecido com grão de arroz. Às vezes você consegue ver algumas com uma certa motilidade, né, se mexendo. Então, tudo isso a gente consegue observar já olho nu. Então, só a presença dessas proglotes é um indicativo para você associado com a clínica. Então, sei lá, o meu animal ele tem pulgas também, tem presença de piolhos. Então, tudo isso já te auxilia. Na ausência disso, a gente encaminha a amostra para o laboratório, a gente consegue analisar a presença dos ovos, na verdade, né? Que são as cápsulas ovígeas. A gente consegue ver ali que o ovo do Dipylidium, ele tem vários ovos internos, né? Então, cápsulas, e aí você consegue ver diversos ovos internos. Isso é bem característico. Só que ele é um ovo pesado, né? Então, as técnicas que a gente precisa aplicar são técnicas mais relacionadas à sedimentação. Às vezes a gente não consegue ver em técnicas de flutuação, tá? Os sintomas gerais a gente vai ver, então, desconforto, o animal tem aquele prurido, né? Geralmente ele arrasta a superfície posterior no chão, né? Ele arrasta o bumbumzinho no chão por causa do prurido. É uma coisa característica, né? Que você às vezes vê na parasita. Perguntaram também sobre a giardíase, se ela pode acometer os seres humanos, né? Se é zoonótica. Sim, isso é bastante interessante, porque assim, as pessoas não têm noção que, na verdade, Giardia lambia, a gente tem genótipos. O que a gente vê, atualmente tem descrito 8 genótipos para Giardia. Ou seja, dentro da mesma espécie, a gente tem 8 tipos, né, diferentes. E alguns desses genótipos, eles são espécies específicos. Ou seja, a gente tem alguns que vão acometer somente o cão, somente o gato. Tem alguns exemplares que vão acometer somente roedores. E
somente o genótipo A e o B, que são zoonóticos, né? Que ele tem um caráter de acometer também o homem. Então é uma antropozoonose, né? Que a gente consegue transmitir dos animais para o homem. Nesse caso, a gente tem que ter bastante atenção, porque são só 2 em 8, né? Então, às vezes as pessoas acham assim, tá com giardíase é porque adquiriu do animal. Não necessariamente, né? A gente precisa avaliar se realmente houve essa transmissão, tá? Mas pode sim. A gente tem os tipos A e B que são zoonóticos. E o que mais que você me perguntou? Tá. O diagnóstico disso é relacionado mais com a biologia molecular. A gente não consegue, então, sei lá, avaliar e dizer, o genótipo A, genótipo B. Isso precisa ser aplicado a técnicas moleculares. Geralmente, na prática, isso é feito mais para pesquisa, tá? Isso não é feito muito na rotina clínica. Certo? Mandaram pra gente pedindo para... Vou dar um tempinho aqui que a galera tá entrando ainda, né? Sim. Tá excelente, Kai, sua palestra. Tá recebendo vários elogios. Obrigado. Aqui, melhor live. São os meus fãs. Tem vários fãs. Tô brincando, gente. Obrigado. Então, tá. Vou fazer aqui a pergunta da Roberta. Ela perguntou se você poderia falar um pouco sobre coccidioses em cães e gatos e os melhores métodos de detecção da coccidiose. Tá, então a gente tem vários coccídeos, tanto para cães quanto para gatos, tá? Então, assim, vamos falar mais ou menos, tentar organizar para ser uma coisa mais prática e sucinta, né? Então, sei lá, a gente tem do gênero Cystosóspora, tá? De maneira geral, a gente vai ter, então, o cisto da forma infectante, geralmente em água, em alimentos. O ciclo dele todo vai se passar dentro das células, né, epiteliais intestinais. Então a gente tem ali aquele processo de multiplicação. Basicamente a gente vai cursar com uma diarreia e uma diarreia mucoide, tá? Então a gente tem essa diarreia mucoide que a gente pode suspeitar de ser cistizosporose, tá? De maneira geral, o controle é higienização, boa alimentação e está relacionado com aglomeração, né? Então, animais aglomerados, animais que vivem juntos, a gente tem essa capacidade de de um animal se adquirir a parasitose do outro, tá? O diagnóstico para esses casos, como a gente vai pesquisar ali o cisto, a gente precisa aplicar uma técnica de centrifugoflutuação, tá? Para poder separar com mais facilidade. Então, geralmente, a mesma técnica que a gente utiliza para procurar cisto de Giardia, a gente consegue detectar, no caso, cisto isósporo, tá? Às vezes, a gente precisa levar em laboratório para ter esse processo de esporulação, com dicromato de potássio, porque daqui para frente, todo mundo é meio parecido, tá? Então, a gente, para diferenciar uma coisa da outra, para a gente saber, por exemplo, o número de esporocistos com esporozoitas que tem, a gente precisa induzir a esporulação no laboratório, tá? E aí isso demora aí umas 48 horas com a presença de oxigênio. Então precisa, por exemplo, induzir com oxigênio. Tem gente no laboratório que faz assim, eles colocam a solução e usam aquela bombinha de aquário, sabe? Para poder fazer a água oxigenar e ficar ali movimentando. Isso ajuda a induzir a esporulação, tá? Legal. O outro, então, importante seria Cryptosporidium. Cryptosporidium, então, tem em cães e gatos também. Ele é um parasita que é considerado intracelular, mas ele é extracitoplasmático. O que isso quer dizer? Ele vai ficar ali no ápice das células, tá? Isso vai causar danos. Conforme ele se multiplica, replica e passa para uma próxima célula, você vai lesionando ali essa célula. Então, você pode causar um atapetamento desse epitélio, tá? A gente pode perder essa capacidade de absorção. Então, uma criptosporidiose a longo prazo pode fazer com que você reduza a absorção de alimento, por exemplo, de nutrientes, tá? Causa também uma diarreia aguda, mas em muitos casos, às vezes, ela é assintomática. Então, o paciente tem ali, você não está observando nada, quando você tem uma queda de imunidade, que ela está relacionada com fatores imunológicos, e aí você tem, por exemplo, uma diarreia, mas assim, bem passageira, às vezes ela nem é percebida, tá? Para esse caso de Cryptosporidium, como é um organismo muito pequeno, a gente usa até a coloração de Ziehl-Neelsen, né? Para você poder diferenciar o que é o Cryptosporidium das outras formas. E precisa se observar no microscópio com
aumento de 1000 vezes, porque ele é bem pequeno, então tem que ser em imersão, tá? Pode-se fazer também técnica de PCR, até porque para a gente diferenciar as espécies somente na morfologia é impossível, assim, a gente não consegue, então precisa se aplicar a biologia molecular para poder diagnosticar a diferença de espécies, tá? A gente também tem toxoplasma, que é bastante importante, principalmente para animais jovens, né? Felinos jovens, felídeos jovens. E a gente vai ter a produção do ocisto não esporulado aí a partir do ciclo, né? Entre 3 e 10 dias, uma vez que o animal ele ingeriu as formas evolutivas. E ele vai eliminar isso por até 2 semanas, né? Em torno de 15 dias, de 7 a 15 dias. Então é muito importante para um animal jovem. Isso também é bastante importante porque, às vezes, assim, o gato é bastante incriminado na toxoplasmose, né? Assim, ele é sempre tido como vilão, né? E, na verdade, assim, ele tem uma fase da vida em que ele vai eliminar esses oocistos e eles precisam ficar no ambiente por um certo tempo para sofrer a esporulação, né? Para eles se tornarem infectantes. Então, se você tem manejos sanitários adequado, descarte adequado de fezes dos animais, dificilmente você vai estar exposto a esse tipo de coisa. Os casos de toxoplasmose em humanos, a maioria deles está relacionado com a ingestão de carne crua ou mal passada, né? Nesses casos, ou às vezes a aquisição por alimentos contaminados, água contaminada. Mas essa transmissão aí que a gente pensa do gato, envolvendo o gato e as fezes, ela é bem incomum, tá? O diagnóstico também a gente pode tentar por solução saturada, às vezes a gente aplica uma técnica para detectar várias coisas, então a centrifugoflutuação nesse caso também funciona bem, tá? Tem mais perguntas? Não, eu tenho pergunta agora, algumas perguntas sobre protocolos, né, de vermifugação. Perguntaram por que cães filhotes, em cães filhotes existem alguns veterinários que optam por iniciar o protocolo de vermifugação bem antes da vacinação. Se os dois eles podem ser iniciados juntos ou traz algum risco para o animal? Isso é uma pergunta bastante interessante. Você tem que entender a biologia do parasita e por que você está vermifugando antes, né? Primeiro que assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A vacina, né, ela está relacionada à capacidade imunológica do organismo a responder àqueles antígenos. Então ela tem um período mínimo para que o organismo consiga responder de forma satisfatória àquela estimulação antigênica. Geralmente é em torno de 30 a 45 dias, né? No entanto, a gente vermifuga porque alguns parasitos, eles vão ser tanto transmitidos de forma transplacentária, então durante a geração, esses parasitos vão ser transmitidos aos filhotinhos, e quando eles nascerem, eles também podem ser transmitidos por via transmamária, né? Então, enquanto os filhotinhos estão se amamentando, eles vão adquirindo essas formas evolutivas. A gente faz a vermifugação justamente, primeiro, preventiva para controlar esse tipo de transmissão, e segundo, para a gente poder inibir, no caso, por exemplo, durante a amamentação, com que os filhotes, por exemplo, desenvolvam esses parasitas, né? O que se pode ser feito junto à vacinação e a vermifugação ou se traz algum risco para o animal? Se você for fazer, se a vermifugação ela for retardada, né, ela for acompanhar o protocolo vacinal, justo na primeira dose de vacina, você está abrindo uma janela ali para que a transmissão ocorra. Então, sei lá, talvez se você não fez um acompanhamento correto da mãe, vermifugando a mãe no pré-natal, essa mãe vai estar, durante a gestação, transmitindo para os filhotinhos. E esses filhotinhos também, quando nascerem ou estiverem mamando, eles também vão adquirir essas formas evolutivas. Então, se você estende esse prazo, você aumenta, né, essa carga parasitária no animal. Então, você pode fazer com que, sei lá, filhotinhos muito pequenos possam ter uma sintomatologia clínica exacerbada. Então, não é o ideal mesmo você casar as duas coisas. A vermifugação ela tem que vir antes da vacinação, tá? Tá. Por que existem tantas variações em protocolos de vermifugação? Qual que é o mais indicado para o cão e para o gato? Então, as pessoas esquecem que a gente está lidando com fármaco, né? E assim, os fármacos têm uma coisa chamada biodisponibilidade. Então, assim, não é uma coisa que fica ad eterno no organismo, que ele vai viver ali para sempre. Você tomou e nunca mais vai precisar tomar. Ele tem uma janela terapêutica. Então, partindo do princípio que tem uma janela terapêutica, reforços são necessários. Então, sempre que tem uma janela, ele vai funcionar de tal a tal período, dali para frente precisa ser feito um reforço. Então, já partindo desse princípio.
Num segundo momento, igual, por exemplo, a gente tem aí explicando o caso das fêmeas, né? Das fêmeas lactantes. Elas podem ser vermifugadas antes, mas elas também, dependendo do caso, elas vão transmitir as larvas L3, por exemplo, de Toxocara, para os filhotinhos. Então, transmitindo isso para os filhotinhos, essas larvas para os filhotinhos, se você não faz uma vermifugação já logo prévia, você já vai ter ali a ninhada parasitada. Então, a variação do protocolo, por exemplo, mas já fiz uma vez, então mataram essas larvas. Só que a gente tem um recrutamento, né? Essas larvas elas vão se desenvolvendo em momentos diferentes. Quando a gente usa um fármaco, por exemplo, ele não é 100% eficaz. Então, a gente tem ali uma parcela da população que resiste e nem sempre todas aquelas larvas ao mesmo tempo vão estar se desenvolvendo. Então, às vezes a gente consegue, por exemplo, algumas larvas vão migrar para tecido, não vão ser eficientes, eficazes naquele tratamento. A gente precisa fazer um reforço para poder pegar a segunda geração, né? Essa F2 que vem dali. A partir disso. Então, a gente tem essa primeira geração para poder pegar a geração subsequente, certo? Essas variações estão relacionadas a isso. Mas a gente sempre tem que ver qual é o medicamento, né? O que a gente está utilizando. Então, tem medicamentos que são de dose única, tem medicamentos que são intervalares a 3 meses, a 1 mês, 35 dias. Tem que ver principalmente a biodisponibilidade do fármaco que você decidiu trabalhar, tá? Show. E quanto a cadelas prenhas, quando iniciar e qual que é a importância da vermifugação? Exatamente isso aí, de 2 até 3 semanas antes do parto. Você precisa iniciar essa vermifugação para você poder frear essa transmissão, principalmente a transplacentária e a transmamária, né? No caso de toxoplasma. No caso de ancilóstoma, a gente tem também a transmamária, né? Então, assim, frear esses tipos de transmissão. Então, quando você vermifuga fêmea, você inibe esse tipo de transmissão, você reduz a chance. E, ao mesmo tempo, você, vermifugando os filhotes no prazo correto, você também reduz a parasitose. Então, as fêmeas sempre de 2 a 3 semanas antes. Tem protocolos, por exemplo, com febendazol, que você vai fazendo doses diárias, você para até 2 dias antes do parto. Aí depende da base que você decida utilizar, tá? Tá. E sobre animais que eles vivem dentro de casa, né? Então, eles não têm acesso a outros animais, não têm acesso à rua. Eles devem ser vermifugados a cada 6 meses? Aí faz essa dose única, faz repetição em 15 ou 28 dias, em 21 dias, né? Como que funciona? O ideal é você observar, fazer um exame, né? A gente teria que fazer um exame parasitológico, porque senão a gente cai naquela coisa de tratar sem saber como é que o animal tá, né? O certo era a cada 3 meses, a cada 6 meses, a gente fazer um acompanhamento e saber se o animal necessita de tratamento ou não. No entanto, sei lá, algumas parasitoses a gente precisa tratar mesmo assim. Então, sei lá, para Toxocara, por exemplo, a gente precisa fazer um tratamento eficaz, né? A gente não pode, talvez, sei lá, um exame que deu negativo, talvez não tratar. Isso tem que ser avaliado bem certinho pelo clínico que está acompanhando o animal. Mas o que a gente sabe é o seguinte, os animais que eles vivem em apartamento, por exemplo, eles não estão tão expostos ao ambiente quanto, sei lá, animais de vida livre, né? Cães errantes, ou sei lá, cães que vivem em sítio. Então, o intervalo de vermifugação para esses animais ele tem que ser mais curto em relação aos animais que vivem em ambientes que não estão tão expostos, né? No entanto, a gente tem que respeitar também o protocolo do medicamento que você escolheu para trabalhar. Então, sei lá, se eu escolhi uma base que o intervalo dela é mensal, eu preciso fazer ele mensal. O que eu tenho que fazer é acompanhar se a cada 3 meses está sendo eficiente meu tratamento. Então, sei lá, realizar um compro parasitológico a cada 3 meses, a cada 6 meses, para saber se está tudo certinho, tá? Em cães filhotes, quais que são as principais parasitoses e os sinais clínicos que são mais observados, né, nos cães filhotes? Então, a gente tem principalmente aí Toxocara e Ancilóstoma, né, como os principais eumintos que a gente vê em cães filhotes, e Giardia, né, como o principal protozoário. Desses dois, então, assim, Toxocara, a gente pode ver diarreias, geralmente a gente pode ver, assim, eliminação dos vermes vivos, o abdômen ficar abaulado, né, o animal fica com aquele barrigão, que é bem característico de um animal que tem verminose. Você observa essas principais características, uma diarreia mais amolecida. No caso de Ancilóstoma, né, ele quando está presente na mucosa, ele vai se alimentar de sangue.
Então, por se alimentar de sangue, ele pode causar também uma diarreia sanguinolenta, né? Você tem essas hemorragias da mucosa. Então, é uma característica adicional que você pode observar. No caso de giardia, geralmente a gente tem umas diarreias mais mucoides inicialmente, e que elas podem evoluir também para sangramento, né? Quando você tem a proliferação exacerbada dos trofozoítos, né, e eles se desprendem na mucosa, você pode ter também sangramento, tá? Então esses são os sintomas que a gente vê. Ah, mas assim, o sangramento, dá para dizer que é ancilóstoma ou giardia só de olhar? Não, tem que fazer exame. Tem que analisar para ver, tá? Tá. Quais as principais diferenças clínicas apresentadas por um animal com eumintose e coccidiose? Então, assim, em maneira geral, né, as coccidioses, algumas delas, elas vão apresentar diarreia mucoide, igual cistisóspero, por exemplo. Você vai ter uma diarreia com muco, a presença dessas secreções ali pode ter filamento de sangue junto, mas não é tão comum, assim. Geralmente a gente não vê isso com tanta clareza e às vezes algumas são até assintomáticas, igual, por exemplo, toxoplasma é assintomático, né? Você tem aquela eliminação intermitente ali e o animal é assintomático. As eumintoses, a gente, dependendo do tipo de eumentose, a gente pode ter prurido, né? A gente vai ter fezes amolecidas, em alguns casos pode ter diarreia, mas dificilmente, com exceção de ancilóstoma, a gente não vai ter sangramento, né? A gente não vai ter a presença de sangue. Então, isso é uma característica que faz pensar para esse lado, né? Alguém perguntou aqui sobre duas pessoas já, né? Sobre vacina para giardia. O que você acha sobre Então, isso? é que, na verdade, o que fala-se é o seguinte, não é que a vacina, ela proteja de não ter a infecção. Na verdade, ela vai fazer como se fosse uma redução para você fazer um controle ambiental. Então, assim, você dá uma reduzida naquela eliminação ambiental para você melhorar o seu ambiente. Mas a vacina em si, ela não impede que o animal não adquira o parasita, tá? Então, assim, ela, na verdade, ela só vai ajudar a controlar as cargas parasitárias, para você poder ter uma eliminação menor no ambiente. Ah, legal. No caso dos gatos, quais que são as principais parasitoses gastrointestinais? E se os sinais clínicos desses animais, dos gatos, né, são fáceis de serem observados? Nem sempre, né? Assim, você conseguir perceber algum tipo de alteração em gatos já é bastante complicado, né? A gente tem, assim, ocorrências em grande quantidade de dipilídeo canino, então é comum você encontrar em gatos. Os casos de toxocara, toxáscaris também, que não é patogênico, mas também encontra-se muito. E ancilóstoma. Então, assim, seriam as coisas em primeira escala que a gente observa com mais frequência. Em segunda escala, relacionada com o sistema imunológico, a gente tem, então, talvez alguns gatos com Cryptosporidium. A gente pode achar também Cystosóspora e toxoplasma, mas assim, eles são bem inferiores. A gente tem com maior frequência de Dipilidium, toxocara e ancilóstoma. Tá. Pode acontecer de sair o eumento adulto nas fezes e no exame coproparasitológico ser negativo para ovos? Pode. É bem interessante isso, né? Porque os parasitas, eles estão em formas evolutivas diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz um tratamento, eliminei uma quantidade parasitária que eu tenho naquele animal. No entanto, nem todos os organismos foram eliminados e a gente tem uma nova onda de desenvolvimento. A gente chega a ter o estágio de adulto, por exemplo, mas ainda não houve a fecundação, não houve a cópula, né? A gente está falando, por exemplo, de euminto, especificamente isso. E aí não teve acópolo. Então você pode detectar um verme adulto e nas suas fezes, no seu material fecal, o exame ser negativo. Você ainda não tem a presença de ovos. Então são partes do ciclo evolutivo diferentes que você pode talvez não detectar ovos, mas detectar adultos. Isso é possível sim. Eu vou recebendo várias perguntas aqui ao mesmo tempo, né? Existe algum risco dessas parasitoses serem transmitidas a nós, seres humanos? Quais são elas e como evitar que isso aconteça? Sim, muitas, né? Então, por exemplo, a gente tem a toxocarias, né, com toxocara, que a gente vai ter o desenvolvimento da larva migrans cutânea. Então, da larva migrans visceral, desculpa, da larva migrans visceral. O que acontece? Geralmente a gente adquire isso através de alimentos contaminados. Então, a gente tem a ingestão do ovo com L3, e aí essa larva, quando ela dentro do nosso organismo, ela vai fazer migrações erráticas, né?
vai migrando para diversas áreas do nosso corpo. E aí a gente pode ter problemas com isso. A gente tem também dipilidium, né? A dipilidiose, ela é comum, então se talvez muito comum em crianças, por exemplo, às vezes elas ingerem as pulgas, e aí você tem o desenvolvimento então do verme adulto intestinal, pode causar prurido, pode ter algum tipo de alteração. Ancilóstoma também, a gente pode ter então o famoso bicho geográfico, a galera que gosta de passear na praia, né? Leva o cachorro para a praia e às vezes o cachorro defeca na areia, e aí esquece de recolher o material. Então ali você tem, por exemplo, quase as toda criança L3. pegou isso, né? Exatamente. Então ali as L3, e aí você tem a migração do bicho geográfico, né, pela pele. Isso também é comum. A gente tem acontecido com uma certa frequência, né? Cryptosporidium também, né? Principalmente Cryptosporidium parvo, a gente tem, às vezes, através de alimentos contaminados, né? Desse tipo, às vezes leite contaminado com fezes de bovinos, que vem mais, assim, a gente tem essa doença. A giardíase, no caso, também seria com contaminação de alimentos, mas somente aqueles genótipos que a gente já conversou, não são todos. Toxoplasmose, que é bastante conhecida, foi o que eu falei, assim, essa transmissão clássica da gente entrar em contato com as fezes e pegar um oocisto esporulado, ela é bem rara dentro dos princípios de higiene que a gente tem, né? Então, assim, dificilmente a gente conseguiria pegar exatamente dessas fezes. O que a gente tem mesmo é de ingerir no alimento cru, carne crua e mal passada que tem os bradizoídas. Estrongiloide também, a gente tem a migração das larvas, mas assim, o que a gente precisa ter noção são noções de higiene, porque as principais dessas parasitoses, elas vão vir através dos nossos hábitos de higiene. Então, sempre lavar as mãos, higienizar os alimentos, sei lá, usar sapato ao andar na rua, na praia, para a gente não expor a nossa pele, por exemplo. Então, esses hábitos de higiene que favorecem, que nos protegem da ocorrência dessas principais zoonoses, tá? Para tricomonas foetus em gatos, qual a melhor forma de diagnosticar? Sim, tritricomonas, na verdade, né? Tricomonas foetus, ele é reprodutivo de bovinos, né? Mas ele também é encontrado no trato gastrointestinal de felinos. Ele vai cursar com uma colite, uma diarreia, assim, não é muito comum e tem-se uma certa dificuldade para a gente diagnosticar. Porque, primeiro, ele só tem a forma trofozoítica, né? Então, você, para detectar essa forma trofozoítica, você tem que fazer uma análise direta do material fecal. Então, o certo é você fazer um esfregaço de fezes e você conseguir analisar aquilo ali direto, né? Pegar esse material e analisar de fezes frescas. Mas a chance de você encontrar, ela não é muito alta, assim. Tem trabalhos que falam cerca de 15% de chance de você conseguir encontrar um trofozoito. Então não é uma coisa muito fácil você analisar e encontrar em fezes, esfregaço de fezes frescas. Uhum. A outra opção é você fazer o cultivo desse material. Então coletar essas fezes e induzir em meio comercial para você poder ver o crescimento desse trofozoito em laboratório, tá? Não é uma coisa barata e às vezes é muito usado na rotina de pesquisa, né? Assim, nas clínicas fora do país a gente consegue ver isso com mais frequência, mas aqui pra gente ainda não é uma realidade, tá? A gente não consegue ainda fazer isso em larga escala. E as detecções através de PCR, então coletar o material fecal e fazer análise de PCR para detectar. Mas no esfregaço a sensibilidade é baixa, tá? Tá. Sobre o platinossoma em gatos, qual que é a melhor técnica para diagnóstico? Então, o platinossomum ele não é especificamente gastrointestinal, né? Ele vai estar lá nos ductos biliares, mas ele utiliza o trato gastrointestinal para eliminar os ovos. Ele é um trematóide, então assim, os ovos de trematóides, eles são ovos pesados. Então as técnicas, basicamente, a gente tem que utilizar técnicas de sedimentação. Então, são técnicas que vão depositar esses ovos no fundo e a gente vai observar, então, junto com o sedimento, tá? Então, talvez usando uma centrifugação para poder baixar esse material, mas, assim, sempre no sedimento, porque são ovos mais pesados. Você aprova o uso de parateste? Então, o parateste é engraçado, assim, eu conheci o parateste, na verdade não o parateste, é um meio primo do parateste quando eu estava lá fora, né? São esses meios comerciais que a gente tem para coletar. O parateste, na verdade, ele no Brasil, eu estava até lendo um pouco
sobre esses testes, o parateste no Brasil ele é usado desde de 2010 para amostra de humanos. Então, assim, para lugares em que você tem que fazer coletas extensas, sei lá, aldeias indígenas, que você tem que adentrar para regiões e não tem como conservar esse material bem condicionado, eles são bem indicados, tá? O parateste, ele, na verdade, o que ele faz? Ele vai homogeneizar a sua amostra. Tem o parateste que ele usa formalina, por exemplo. Você homogeneiza a amostra. Ele é um kit comercial, Laura, né? Laura, ele é um kit comercial. Você compra esse parateste, né? Ele é como se fosse um frasquinho desse de fezes e ele tem um biquinho, que é como se fosse um filtro, tá? Então você compra tudo isso pronto e aí você coleta. Ele vem até com uma pazinha para você coletar as fezes e aí você deposita no interior desse frasco, homogeneiza. Você vai fazer homogeneização manual e depois você verte o tubo. Na pontinha, nesse cone que ele tem um filtro, tá? E aí por esse filtro vão ficar retidos as matérias maiores e vão passar somente a fração líquida e os ovos que te interessam, né? Aí você desacopla o biquinho que ele tem e você pinga esse material direto na lâmina para poder avaliar, tá? É interessante, é legal se usar. No entanto, assim, eles têm um custo, né? Um valor agregado. Então, nem sempre isso é aplicado na rotina. Foi o que eu falei. Eu sou lá da escola clássica que a gente aprende a fazer as receitinhas na mão. Mas para uma rotina diária, dependendo da clínica, do público que você trabalha, é válido você utilizar, você ter esse tipo de método, né? Que você consegue preservar a amostra por um tempo maior e você consegue ter ali um resultado mais rápido, né? Então, talvez em laboratório ali, se você souber identificar os principais tipos de ovos, você consegue às vezes ver algumas coisas assim bem rápidas, já ter um diagnóstico em laboratório. Então, ou até mesmo na rotina clínica. Então, vale a pena sim, no entanto, tem um valor agregado, né? Eu estava vendo que, assim, aproximadamente 5 ou 6 reais um teste desse. Então, dependendo do que for na rotina, tem que ser pensado, tá? E a última pergunta, inclusive foi uma pergunta que alguém fez aqui no ao vivo também, então é legal que vai responder para os dois. Perguntaram sobre a resistência a antihelmínticos. Se você observa que está ocorrendo essa resistência aos antihelmínticos. Então, falar de resistência, assim, nunca é uma coisa pontual, né? A gente não pode falar do agora. Você não consegue dizer isso agora, porque, assim, a resistência, ela está acontecendo. A todo tipo de moléculas tem-se uma resistência. Então, uma parte da população é susceptível e outra parte não, né? Assim, a gente tem uma população que é resistente. Isso é natural da evolução. Então, todo o tratamento, ele é passível de resistência. O que a gente vê hoje em dia é o uso indiscriminado de antiparasitários. Desculpa. De antiparasitários. Assim, a maioria desses antiparasitários, eles são, assim, comprados no balcão e são feitos sem instrução técnica. Então, o meu questionamento é esse, assim. Pra gente que é veterinário, a gente tem que bater na tecla que precisa de uma instrução técnica. Então, não é ir lá e comprar o vermífugo mais barato que ele vai ser eficiente. Às vezes é, que a molécula que tem ali na base dele, ela é eficiente. Só que assim, será que tem um acompanhamento? Então, às vezes essas pessoas, esse uso indiscriminado que induz a resistência. Às vezes até a gente mesmo subestima muito, assim, você vai passando qualquer vermífugo sem fazer um diagnóstico, sem entender, sem pesquisar. Isso é uma irresponsabilidade. A gente tem que preservar esses tipos de moléculas. O que a gente vê hoje em dia no mercado é um consórcio, né? Geralmente os produtos, eles tendem a consorciar a base. A não ser essas formulações mais novas, são moléculas novas, mas a maioria delas são consórcios. Então você tem, sei lá, a combinação de 2, 3 antiparasitários, às vezes um coccidiostático junto, para você ter um produto eficaz, tá? Aí imagina, todo mundo usando isso de forma desacerbada, a gente tem sim populações hoje em dia que não estão sendo tratadas. Então eu consigo ver, por exemplo, às vezes, tratamentos ineficazes, por exemplo, para ancilóstoma. Eu já vi isso em rotina clínica, de usar alguns medicamentos não serem eficientes. Então, isso existe, está sendo feito a todo momento, só que a gente precisa ter um certo cuidado, né? Quando a gente vai prescrever. A gente estudar o caso primeiro antes de sair indicando qualquer medicamento, tá? Certo? Respondido? Deu uma travada aqui para mim. Me ouvi?
Agora tá voltando. Consegue me ouvir? Travou aqui, eu tô ouvindo. Sim. Não sei se o pessoal te ouviu, mas para mim deu uma travada, né? Gente, responde aí se vocês conseguiram ouvir a resposta dele sobre a resistência. Vamos ver se alguém. Porque às vezes só travou. Ali, ó, responderam que sim. Então só travou para Sim? mim mesmo. Então, show. Certo? Então, assim, sempre ter o nosso critério, né? A gente raciocinar antes de indicar um tipo de base. Obviamente, porque a gente sempre quer trabalhar com a base mais nova, né? O produto mais recente. No entanto, a gente não pode esquecer os nossos bons velhinhos de guarda, né? Então, assim, às vezes a galera critica muito alguma base farmacológica. Ah, tá muito usada, tá muito batida. Mas às vezes, quando a gente tem algum problema de resistência, vai voltar lá atrás para usar e para pegar aquela base para poder acrescentar num formulado. Então, assim, uso de forma consciente, o principal, tá? Beleza. Muito obrigada, gente, por ir respondendo aqui. Gostei da eficiência, todo mundo respondeu que estava ouvindo. Que bom, obrigado, obrigado. E, Caio, muito obrigada pela sua palestra, foi excelente. Tenho certeza que esclareceu muito sobre o diagnóstico das doenças gastrointestinais. Você fala muito bem sempre, né? Estou sempre maravilhoso. Vamos te chamar para outras lives, com certeza. Então é isso. Queria agradecer em nome do LabVet pela sua participação. Muito obrigada também a todo mundo que está assistindo a live. Pode agradecer aí também, Caio, você. Sim, eu agradeço. Ó, agradeço mesmo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, assim, deixar claro a importância do projeto de vocês, da divulgação de conhecimento. Assim, eu consigo ver que isso está ganhando uma proporção, né? Antigamente a gente tinha bastante dos nossos colegas da universidade, mas já consigo ver assim interesse de outros lugares. Então, a plataforma do Instagram, assim, está conseguindo fazer com que o LabVet consiga chegar em outros lugares. Assim, o que eu desejo é que vocês consigam ampliar isso mais e assim, cada vez mais ter reconhecimento. E vocês trabalham tanto, né, cara? Precisa ter um reconhecimento nesse aspecto. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Caio. Muito Vários obrigado, um elogios. grande abraço. Agradeço a todos, tá? Mais uma vez, muito obrigado a presença aí, por ter desperdiçado um tempinho com a gente, nessa 1 hora e pouquinho. Agradeço pela paciência. Desculpa qualquer besteira que a gente fala, mas é porque a gente ama parasita mesmo, a gente vai falando demais. Se Tá? alguém tiver alguma dúvida que eu tenha perdido aqui na hora da live, ou que tenha surgido depois, também pode mandar no direct do LabVet, que a gente encaminha para o Dr. Caio Pergunta, e aí ele responde e a gente manda para vocês de novo a resposta. E a gente vai ter outras lives, então assim que acabar essa, a gente anuncia as nossas próximas lives, espero que todo mundo participe. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Beijo, Beth. Muito obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. Até as próximas.